Fala galera, Matheus Fortes na área, dando continuidade à resolução da prova da Escola Naval 2019, a questão número 12. Mas dessa vez, antes de eu falar qualquer outra coisa, eu já vou botar a questão na tela, ler o enunciado e depois eu vou dar continuidade. Então, vê aí. Vamos lá, essa é uma questão sobre efeito Doppler. A questão em si, ela não é muito difícil, ela é uma questão fácil de se resolver. E, aliás, essa matéria, efeito Doppler, é uma matéria que é muito comum de cair na prova da Escola Naval. Por sinal, essa informação está no documento que eu fiz sobre as últimas 5 provas recentes, né, da prova de Física da Escola Naval. O documento está disponível num vídeo aí, dessas 5 últimas análises, só dá uma olhada. Bem, vamos para a questão então em si. Como eu falei, a questão não é difícil. Portanto, se eu fosse para resolvê-la aqui, eu levaria talvez 2 minutos. Não estou falando isso de forma, caramba, como ele é brabo. Não, a questão é simples e vocês vão ver. Sendo que eu vou aproveitar essa questão para explicar sobre o efeito Doppler. Portanto, a minha explicação ela vai ser de forma bem sucinta e com o objetivo de você ser capaz de poder resolver questões seguintes do mesmo assunto. Eu já adianto aqui que eu não vou provar de onde veio a fórmula do efeito Doppler. A intenção do vídeo não é essa, mas é ensinar vocês como usar a equação, que por sinal é essa aqui, que está aqui em cima. A grande dificuldade dessa matéria, aliás, do efeito Doppler, é você saber se você põe sinal de mais ou de menos. Eu estou falando de uma forma bem objetiva. No caso, você na prova, caso caia, como é que eu faço para desenvolver? Percebam que nessa questão também ele questiona se a fonte sonora está se aproximando ou se afastando. Também é importante você, para chegar a essa conclusão, ter um pouco de noção da teoria. Então, vamos começar por essa parte, a parte teórica. Antes de tudo, essa matéria ela é o finalzinho de ondas, a parte de acústica. Portanto, até chegar nesse momento, muitas informações já foram ditas, ou você, no caso, aprendeu. Se você está chegando nesse vídeo e nunca estudou ondas, e quer assistir, fica à vontade. Mas não vai ficar frustrado, caramba, quanta coisa, eu não faço ideia do que é isso. Fica tranquilo. Quando você chegar nesse momento do estudo, você vai entender. Talvez entenda até melhor depois de ver esse vídeo. E se você já viu isso alguma vez e não compreende muito bem, então você está no vídeo certo, está no local certo. Então vamos começar aqui a explicação pelo básico mesmo. E o que seria o básico? Seria essa equação aqui. Essa equação é chamada de equação fundamental da onda. O que ela representa? Ela mostra a relação entre a velocidade de uma onda, o comprimento de onda dela e a frequência que essa onda tem. Bem, só essas 3 variáveis, talvez você não tenha muito conhecimento do que se trata, então vou falar de forma bem breve. A velocidade da onda nada mais é do que a velocidade que a onda se propaga. Pois imagine o seguinte, eu estou falando aqui agora, então imagine que saia da minha boca certos pulsos. Esses pulsos nós chamamos na verdade de frentes de onda. Então, quando eu falo, essa frente de onda ela sai da minha boca e vai até o ouvido de alguma pessoa que esteja querendo me ouvir. Então, esse pulso seria a frente de onda e quando eu falo, esse pulso ele tem uma velocidade. Essa velocidade, a gente diz que ela é constante. Constante para essa situação aqui, ó, dessa fórmula. Pois dessas 3 variáveis, a única que não muda é a letra V. Aí você pensa, como assim não muda? Tá, a ideia é que é o seguinte, a velocidade de uma onda não depende da sua frequência e nem do seu comprimento de onda, representado por essa letra que nós chamamos de lambda. A velocidade de uma onda depende do meio onde você está. Nesse exato momento eu estou no meio aqui atmosférico, ou seja, nós temos oxigênio, nitrogênio, um pouco de argônio, enfim. Essas moléculas, elas determinam a velocidade da onda, mas não a frequência e nem o comprimento de onda, ok? Isso é importante você entender por quê. Porque dessas 3 variáveis, se a velocidade não muda em função dessas outras 3, a ideia que você tem que entender é que essa multiplicação tem que dar um valor constante. Portanto, se o comprimento de onda, se esse valor aumenta, logo a frequência ela tem que diminuir. Eles são inversamente proporcionais, tendo em vista que a velocidade ela é constante. Tudo bem? Tranquilo aqui? Caso você esteja curioso, a velocidade ela pode mudar sim, mas não em função dessas letras, como eu já mencionei. Então está em função de quais variáveis? Uma delas é a temperatura do
meio, no caso o ar, por exemplo. Se o ar estiver muito quente, a velocidade da onda se propaga mais rápido. Se o ar estiver frio, a velocidade da onda se propaga em menor velocidade. E se for um outro tipo de meio, por exemplo, quando a pessoa ela pega o gás hélio e inala ele, e quando você vai falar, sua voz fica parecendo voz de tic-teco. A ideia é a seguinte: o gás hélio ele tem a massa molecular menor do que o gás que compõe essa atmosfera que nós estamos respirando. Então, se a massa molecular é menor, a velocidade do som também aumenta, porque nesse caso a massa molecular ela é inversamente proporcional à velocidade do som. Bem, tudo isso que eu estou falando não está escrito no quadro porque não é de fato necessário isso para entender o efeito Doppler, são só informações adicionais. Mas vamos voltar aqui para a explicação. A ideia é que é o seguinte: você tem essa relação aqui, ok? Então você conclui que quando esse aumenta, esse diminui e vice-versa. Tranquilo? Agora, foca aqui para o efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é aquele famoso efeito de quando você está na rua e passa, por exemplo, uma ambulância. E essa ambulância vindo em sua direção, ela faz um som agudo. E quando ela passa por você, o som que ela emite é um som grave. Vou botar um vídeo como demonstração aí. Então a ideia é o seguinte: perceba que quando a ambulância vem, o som é agudo. E quando passa, o som é grave. Essa variação do agudo para o grave, nós chamamos isso de altura. É uma das qualidades sonoras. Isso se aprende em acústica. Então a altura não é eu falar mais forte ou falar baixo, sussurrando. Falar baixo não, desculpa. Falar fraco. A altura é o quê? É você falar com a voz do Pablo Vittar, por exemplo. Fala aí, galera! Ou falar com uma voz mais grave, uma voz mais baixa. Isso é altura para física, ok? Então essa altura está relacionado a que grandeza física? A frequência. A frequência ela é responsável pela altura. Em outras palavras, quando alguém fala fino, geralmente a voz de uma mulher é uma voz mais fina, a voz da mulher tem uma frequência maior. O homem tem a voz mais grave, então a frequência da voz do homem é uma frequência menor. E isso nós chamamos de altura. Tranquilo? Isso também é importante, ok? Aí, vem pra cá. Imagine aqui essa ambulância, e essa ambulância está parada em relação ao homem, ou seja, os dois estão parados um em relação ao outro. Ninguém se aproxima, ninguém se afasta um em relação ao outro. Essa ambulância tem esse ponto vermelho aqui, que seria a sua fonte sonora. É o que vai emitir esses pulsos, essas frentes de ondas, ok? Portanto, a ideia aqui é o seguinte: eu vou pegar esse desenho e agora esse desenho é esse aqui embaixo, ok? Para ficar um pouco mais simplificado. Essa bola é a ambulância. Essa frente de onda que a fonte sonora da ambulância emite, esse som que nós conhecemos, você pode imaginar como se fosse o quê? Como se fosse um campo de energia que vai se expandindo assim em todas as direções, porque o som ele se propaga para todas as direções. Ele no caso é tridimensional nessa situação aqui, tudo bem? Só que para simplificar, eu vou botar ele apenas se propagando em uma direção, no caso direção horizontal, tanto para a direita quanto para a esquerda, ok? Perceba o seguinte: quando você emite a primeira onda sonora, logo depois de um pequeno intervalo de tempo, essa fonte sonora ela também vai emitir uma nova frente de onda. Essas frentes de ondas elas vão sendo emitidas com um intervalo de tempo específico, ok? Esse intervalo de tempo nós chamamos de período. Então eu emiti a primeira frente, depois emito a segunda, depois emito a terceira. Então essa cena aqui é uma cena que no caso foi pausada. Como se você desse play, você viria essas ondas vindo para cá, chegando nessa pessoa, e essas ondas da esquerda vindo para a esquerda. Ok? Tranquilo? Usa a imaginação aí. Então a ideia é que é o seguinte: perceba que elas vão ter uma distância entre elas. Essa distância é o nosso comprimento de onda, o lambda que eu mencionei aqui no início do vídeo. Então esse lambda, ele é a distância entre as frentes de onda. Mas o que seria essa frequência? A frequência, como vocês já perceberam, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Mas como é que eu posso entender isso através do desenho? A ideia é que é o seguinte: frequência nada mais é do que a quantidade de vezes que você vai sentir essa frente de onda passando por você em apenas 1 segundo. Esse em apenas 1 segundo é porque a frequência está em qual unidade? Unidade Hertz.
Ou seja, um evento acontecer, quantas vezes esse evento acontece em um segundo? Perceba que, por exemplo, se você tem essa frente de onda e ela está se propagando para a direita, quantas linhas dessas laranjas passarão pela pessoa em apenas um segundo? Digamos que passe 2 linhas dessas laranjas, ou seja, 1, 2. Ou seja, passou 2 frentes de onda, tudo bem? Portanto, a frequência aqui seria de 2 Hz. Pegaram a ideia? Porque 2 frentes de ondas em um segundo, 2 Hz. Ok? Então, o que é frequência? Perceba que é quantas ondas passam em um segundo. Mas o comprimento de onda é a distância entre essas ondas. Se essa distância for grande, perceba que vão passar menos frentes de ondas em um segundo, porque a distância é maior. Mas se a distância for pequena, vão passar mais frentes de ondas nesse mesmo intervalo de tempo, em um segundo. É por isso que comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, porque quando um é maior, dificulta que o outro seja também maior. Pegou a ideia? Significa o quê? Quanto maior a distância, menos passa. Quanto menor a distância, mais vão passar nesse mesmo intervalo de tempo. Isso é muito importante para você entender o conceito de efeito Doppler. Essa é a chave, o segredo para entender essa matéria aqui. Alguma dúvida aí? Eu acho que não, né? Qualquer coisa é só voltar. A ideia é que é o seguinte, imagina agora uma situação diferente. Nessa situação, tanto a pessoa quanto a fonte sonora, elas estavam paradas. O que aconteceria se a fonte sonora avançasse em direção à pessoa? Bem, vamos entender como se comporta esse novo comprimento de onda. A ideia é que é o seguinte, quando você emite um comprimento de onda, ele vai se afastando de você. Sendo que se você está andando para frente em direção ao comprimento de onda que você acabou de emitir, perceba que essa distância deveria ser lambda até eu emitir o segundo. Sendo que se eu andei para frente, essa distância não é mais lambda, ela é um pouco menor do que era antes, pois a velocidade relativa entre mim e a frente de onda nova, ela vai ser menor do que se eu tivesse parado, pois quando eu estou em movimento, essa frente de onda ela vai ser um pouco mais próxima do que na situação anterior. Consegue entender isso? Bem, se vocês compreenderam essa parte, perceba também que isso acontece exatamente o inverso no outro sentido da ambulância. Como assim? Perceba que se a ambulância está vindo em direção à direita, essas frentes de ondas elas vão ter um intervalo maior entre elas. Porque se eu emito uma frente de onda para cá e eu me afasto dela, quando eu emitir a segunda, o intervalo entre as duas frentes de onda será maior ainda. Consegue entender isso? Então, a ideia aqui é o seguinte, você percebe que esse comprimento de onda fica menor e esse comprimento de onda fica maior, ok? Só que aonde está o conceito-chave também para compreender o efeito Doppler? Você tem que entender que a frequência, que é essa qualidade que vai determinar se o som é alto, agudo ou grave, no caso baixo, essa qualidade é uma qualidade que não muda quando a fonte emite esse som. O que eu quero dizer é o seguinte, a fonte geradora aqui, no caso é a ambulância, essa frequência ela não pode ser alterada. Ele vai ficar um som mais grave ou mais baixo. Não é alterado. Essa qualidade sonora é uma qualidade inerente à característica do som. Entenderam o que eu quis dizer? Mas aí que está a ideia. O efeito Doppler, você trabalha com o conceito de uma frequência aparente. Ou seja, vai aparentar que mudou, mas de fato ela continua sendo a mesma. E agora a gente vai entender o porquê dela aparentar que mudou. Perceba o seguinte, quando esse intervalo, essa distância entre as frentes de ondas ficam menores devido a essa velocidade da ambulância, você pode concluir que esse lambda ele fica menor do que era antes. Mas se o lambda fica menor, de acordo com o que eu expliquei da relação inversa entre lambda e frequência, se o lambda fica menor, você pode afirmar que a frequência ela fica maior. Logo, quando você tem uma ambulância vindo em sua direção, o comprimento de onda que chega até os seus ouvidos, ele vem, na verdade, em menor tamanho. E é por esse motivo que a frequência aparenta estar maior. Aí é aquele som agudo. Mas quando ela exatamente passa por você, a frequência ela fica aparentemente maior. Porque o comprimento de onda entre os intervalos dessas frentes de ondas, ele fica maior. Então leva mais tempo para essas frentes de ondas chegarem até o seu ouvido, dando a impressão de que a frequência ela é menor. Pois perceba aqui, olha só na primeira situação, sendo lambda 2 maior do que lambda, que é aqui, lambda 2 maior do que lambda, ok?
então a frequência ela é menor do que a frequência inicial. Sendo lambda 1 menor do que lambda, então a frequência 1 é maior do que a frequência inicial. Lembrando que essa frequência ela não muda, a frequência F. Esse F1 e F2 são frequências aparentes. Isso é o efeito Doppler. Compreende? É uma mudança aparente da frequência. O som ficar mais agudo ou ficar mais grave. Mas ele de fato não mudou a sua característica principal, que é inerente a ela, ao som, a ele, ao som. Então, a ideia aqui é o seguinte. Imagine a seguinte situação. E se essa fonte, ao invés de ir avançar em direção à pessoa, se afasta dela, indo em um sentido oposto? A ideia é que é o seguinte. Você vai ter exatamente a situação de cima, só que invertida. Essa frente de onda ela vai levar mais tempo para chegar até o ouvido do observador. Então, esse intervalo vai ficar maior. Então, se o comprimento de onda ele é maior, a frequência ela é menor. E é por esse motivo que quando a ambulância passa por você, você escuta uma altura sonora mais baixa, ou seja, uma frequência mais baixa. Consegue entender agora a diferença de quando se aproxima para quando se afasta? Não é muito complicado. Ok, mas aí como é que você usa isso na equação que está aqui em cima, mais e menos? É você adotar esse referencial aqui. Você tem sempre a fonte sonora, que no caso aqui é uma ambulância, e você tem também uma pessoa. Ok, como é que você vai adotar o referencial? Como se fosse uma trajetória na cinemática, onde você tem mais e menos? É sempre assim. Você vai direcionar o sentido, vai ser sempre da pessoa para a ambulância. Em outras palavras, quando a pessoa avança em direção à ambulância, ela está avançando para o sentido positivo. Quando a ambulância avança em direção à pessoa, ela está avançando para o sentido negativo. Ah, e se a pessoa avançar para o sentido oposto da ambulância e ir para cá? A pessoa está indo para o sentido negativo. Ah, mas e se a ambulância estiver indo em sentido oposto à pessoa, indo para cá? A ambulância está indo para o sentido positivo. Esse sistema de sinal aqui que eu estou mostrando para vocês é para facilitar a quando usar mais ou menos nessas equações aqui. Perceba o seguinte, que nessa situação que eu criei aqui, hipotética, o observador está parado, muito semelhante ao exercício da escola naval. Então, essa velocidade aqui, V observador, ela vai ser nula, zero. Você só vai ter a velocidade do som no numerador. Mas aqui embaixo você tem a velocidade do som, mais ou menos a da fonte. Para essa situação aqui, a situação aqui de baixo, seria mais ou menos. Bem, vamos analisar. A fonte, ela está indo em direção ao observador. Se ela vai em direção ao observador, você vai pôr o sinal de menos, pois ela está indo no sentido oposto à trajetória, que é para cá, para a esquerda. E se, na situação aqui de baixo, se a fonte estiver se afastando do observador, de acordo com esse desenho aqui, a fonte indo para a esquerda, ela está indo para o lado positivo. Então aqui você vai pôr o sinal de mais, positivo. Perceba que não é difícil. Agora você já sabe usar essa equação. Sendo que não basta somente saber usar a equação quanto aos sinais, mas também é importante você identificar se ela está se afastando ou se aproximando. Então vamos tentar resolver a questão juntos agora. O enunciado diz que uma fonte sonora, que no caso não é ambulância, ele diz que essa fonte sonora faz com que a frequência que o emite uma frequência F e a frequência que esse observador escuta é F sobre 2, ou seja, uma frequência menor, ok? Logo, ele quer saber, essa fonte sonora, ela está se aproximando ou se afastando? Veja aqui o raciocínio. Se a frequência está ficando menor, é porque o comprimento de onda está ficando maior. Se o comprimento de onda está ficando maior, você conclui que a fonte está se aproximando ou se afastando? Se afastando. Só com esse detalhe você já anula as outras três opções, porque só tem duas que tem afastando e afastando. Mas eu não lembro agora, acho que é letra E e letra C. Enfim, mas aí você ainda tem que responder. A velocidade dessa fonte sonora é igual, menor ou maior que a do som? Como é que você vai fazer isso? Usando a equação. E agora a gente vai fazer isso para ver como é que fica. Vou usar esse espaço aqui, ó. No caso, qual é aqui, ó? F' é a frequência aparente. Ele fala que é F sobre 2, então você vai pôr aqui, ó. F sobre 2 igual... Essa frequência aqui é a frequência sonora da frequência da fonte sonora, então você vai pôr F. Aí bota parêntese. Velocidade do som
vou botar como VS mais ou menos 0, porque o observador está parado. Então, no caso, só vai ficar VS aqui. Tranquilo? Aqui embaixo é a velocidade do som de novo, mais ou menos. Bem, você já sabe que a fonte sonora está se afastando. Então, se ela está se afastando, o sinal vai ter que ser de mais. Então, você bota mais VF. Tá, esse F aqui corta com esse. Então, aqui vai ficar meio. E aqui vai ficar o número 1, né? Pode botar o número 1 aqui se quiser. O que você faz agora? Multiplica cruzado. Esse termo vai vir para cá, multiplicando 1. E esse 2 vai vir para cá, multiplicando esse VS. Então vai ficar assim, ó. VS mais VF é igual a 2 VS. E agora pega esse VS e passa para cá. Perceba que esse vai subtrair esse aqui. Então vai ficar que VF é igual a VS. Em outras palavras, a fonte sonora está se afastando com a velocidade do som. Bem, é óbvio que isso aqui não é uma ambulância, né? Porque já viu uma ambulância dar na velocidade do som? Impossível. Mas essa seria a resposta, no caso a letra E. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei fazer da melhor forma detalhada aqui para que vocês compreendam como se usa esse efeito Doppler, que por sinal é uma matéria que cai muito na escola naval. Antes do vídeo acabar, eu gostaria de fazer uma observação. Esse efeito Doppler aqui, essa equação ela é usada para estudar ondas mecânicas, mas ondas eletromagnéticas também estão sujeitas ao efeito Doppler. A equação não é a mesma que essa, é uma outra equação. Mas como é que você pode notar o efeito Doppler em ondas eletromagnéticas? Eu vou dar uma explicação breve aqui. A gente sabe que a luz, no caso a luz visível, que são as cores que nós somos capazes de enxergar, essa luz visível, existe uma faixa espectral muito específica, onde a menor frequência, ou seja, a primeira cor que nós somos capazes de enxergar é a cor vermelha. E essa cor vermelha tem a menor frequência possível. Já a cor de maior frequência, ou seja, a última cor do espectro visível, é a violeta. Então você tem um vermelho e você tem um violeta. Tudo que está abaixo do vermelho a gente não enxerga. O que está abaixo do vermelho a gente chama de infravermelho, ok? Tudo que está acima do violeta a gente não enxerga. Então a gente chama de ultra acima do violeta. E essas cores que estão entre vermelho e violeta são as cores que nós vemos no arco-íris, que no caso é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, ok? Portanto, quando você analisa uma estrela no espaço e você vê que o espectro luminoso dela, no caso a luz que ela emite, está mais voltado para o violeta, ou seja, para uma frequência maior, você pode afirmar que essa estrela ela está se aproximando de você. A velocidade relativa entre você e ela é uma velocidade de aproximação, pois se ela está emitindo uma frequência maior, é porque o seu comprimento de onda da onda eletromagnética é menor. Veja aqui, ó, se é menor o comprimento de onda, é maior a frequência. Isso também serve para ondas eletromagnéticas. Se você analisa uma estrela e você vê que o espectro eletromagnético dela está mais voltado para o vermelho, você pode afirmar que aquela estrela ela está se afastando de você, porque você vai ter então uma frequência menor, e quanto menor a frequência, maior o comprimento de onda. Perceba que isso também é o mesmo conceito usado para ondas eletromagnéticas. É uma boa questão teórica, pode cair na EA, na escola naval, ninguém sabe, mas é um conceito importante. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, compartilhem, não deixem de curtir, e é isso aí. Até a próxima!